Eu sou um pouco atrasado. Houve alguém que ficou violento, muito violento, e tive de ir naquele momento, porque estava muito, muito mal. E dirigi desde Michigan, a polícia ligou e tal, pois estava muito, muito mal. Agora, mas vai ficar tudo bem, tudo está sob controle, então está ótimo. Quando o Senhor chega, tudo fica sob controle, então, não é? Oh, ele é tão bom. Ao pensar que em sua bondade e misericórdia, no que Ele significa para nós e em quão preciosos são seus louvores. Bem, tentamos começar dizendo que veríamos os 3 primeiros capítulos do livro de Efésios e acho que vimos as 3 primeiras palavras ou as 3 primeiras alguma coisa lá. Não fomos muito longe, mas talvez esta noite possamos nos aventurar um pouco mais adiante. Agora, quero dizer que não me considero estudante bíblico, longe de ser, e muito longe de ser um teólogo, mas eu amo o Senhor e amo servi-lo. Alguém, só uma emergência, disse, antes de continuarmos agora, uma garotinha no hospital em Louisville e todos os melhores especialistas a desenganaram, está morrendo agora e fazem pedidos por essa criança. Como cristãos, é nosso dever inclinar a cabeça agora para a oração. Nosso bondoso Senhor, não é apenas nosso dever, mas nosso privilégio. E é nosso desejo que inclinemos a cabeça esta noite como uma igreja, como um grupo de pessoas crentes, chamadas a sair aqui esta noite para ensinar Tua palavra, colocando-nos posicionalmente no corpo, no lugar a que pertencemos e onde podemos trabalhar adequadamente juntos como membros do corpo de Cristo. E agora somos chamados a ir imediatamente a Deus. E cada um de nós, pais, pensa que se fosse nossa filhinha, como o nosso coração arderia e doeria dentro de nós. E chamaríamos as igrejas para orar imediatamente e o coração de algum pai está ardendo, doendo. Senhor, que essa grande pessoa do Espírito Santo vá agora mesmo ao coração daquele pai. Tira toda sombra de dúvida e toda dor. E deixa-o saber que Tu és Deus e que não há enfermidade que possa permanecer em Tua presença. Quando Tua divina comissão foi executada por Tua igreja e Teu povo, e como durante a semana nós, orando desde o último domingo, tenho pensado nestas formas e nestes meios de oração, não temos uma arma que seja grande coisa quanto ao que parece para o mundo, mas esta pequena funda é mortal quando segurada com os dedos da fé. Ó Senhor, que nossas orações atinjam em cheio aquela morte lá que está pairando sobre aquela criança e que seja destruída. A escuridão, trevas, para longe da cabeceira daquela criança, aquele bebê, criança, garotinha, e que a grande luz da presença de Deus brilhe sobre ela, que ela saia daquele hospital uma criança saudável. Deus, sabemos que logo do outro lado do rio nossos entes queridos esperam e é glorioso, mas amamos nossos pequeninos e rogamos, Senhor, que para Tua glória, que Tu poupes a vida daquela criança.
Nós, como tua igreja, repreendemos aquela morte e dizemos, fique quieta lá, você não pode levar essa criança porque reivindicamos sua vida por amor do reino de Deus. Concede estas coisas, Senhor, para irem direto ao alvo como as dirigimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Nós cremos. Não sei o que eu poderia fazer se não fosse cristão. Simplesmente não ia querer ficar por mais tempo. Não há nada pelo que viver. Apenas conseguir que outros sejam salvos é o melhor que sei. Agora, esta noite, queremos apenas começar com uma pequena retrospectiva da nossa lição anterior e tentarei ler, porque o capítulo inteiro, se puder, esta noite. Assim, domingo de manhã, talvez tenha que dar continuidade tanto domingo de manhã quanto à noite, se estiver bem, para tentar entrar nesse cenário do que quero que a igreja veja. É glorioso encontrar sua posição. E ninguém pode fazer nada a menos que saiba devidamente o que está fazendo. E se você fosse ser operado e houvesse um jovem médico que tivesse acabado de chegar da escola, nunca tivesse feito cirurgia antes, fosse jovem, vistoso, cabelo penteado, lustroso, estivesse bem vestido, elegantemente, e dissesse, já afiei os bisturis, esterilizei todas as ferramentas, mas você teria uma sensação esquisita quanto a isso. Prefiro que seja um velho médico que tivesse realizado essa operação muitas vezes antes de eu querer ser cortado. Eu quero conhecer alguém que não tenha acabado de sair da escola, alguém com experiência. E o mais experiente que eu conheço, a quem recorrer esta noite, é o Espírito Santo. Ele é o grande médico e grande professor de Deus. E como fundamento da minha mensagem esta noite, ainda do sermão de domingo, que é: eles rejeitaram Samuel com a palavra do Senhor e aceitaram Saul, o filho de Quis, e rejeitaram Samuel, que representava o Espírito Santo, porque ele só falava como o Espírito o guiava a falar. E quando chamou a atenção deles, ele disse: lembrai-vos, nunca vos disse nada em nome do Senhor que o Senhor não tenha feito acontecer. Nem andei com mau comportamento diante de vós. E ninguém pode me causar de pecado. Como Jesus disse, quem pode me condenar de pecado? Estão vendo? E disse novamente que não vim a vós implorar por dinheiro e assim por diante, nada tomei de vós. Mas tudo o que eu disse foi para o vosso bem, que vos trouxe da boca do Senhor. E todo o povo deu testemunho, é verdade, tudo isso é verdade, mas ainda assim queremos ter um rei. Queremos ser como o resto do mundo. Agora, esta noite, nossa Escritura está dividindo o livro de Efésios, que é o livro de Josué do Novo Testamento. Está dividindo e pondo em ordem os vencedores. Agora, é apenas uma base, por um pouco, para obter um lugar antes de começarmos a ler, começando com o versículo 3. Agora, encontramos no último domingo à noite que o Deus, no Antigo Testamento, tinha feito a Israel uma promessa de uma terra de descanso, porque eles haviam se tornado peregrinos e errantes.
E estavam em uma terra não deles. E Deus havia prometido através de Abraão que ele peregrinaria, com sua semente peregrinaria por 400 anos em um povo estranho. E seria maltratada, mas por uma mão poderosa, ele os tiraria a uma terra agradável que estava manando leite e mel. E agora, aproximando-se o tempo da promessa, Deus levantou alguém para trazê-los àquela terra. Quantos na classe esta noite sabe quem foi aquele? Sabe quem foi aquele? Moisés. Notem, um tipo muito real do nosso que foi dado para nos levar à terra prometida. Cristo. Agora temos uma promessa, porque nossa promessa é descanso espiritual. Quando deles era descanso físico. E assim, estavam indo para uma terra que podiam dizer, esta é a nossa terra. Não somos mais errantes. Nós nos estabelecemos, esta é a nossa terra. E aqui temos descanso, plantaremos nosso milho, nossas vinhas, e comeremos de nossas vinhas. E então, quando partirmos, nós a deixaremos para nossos filhos. Como poderíamos entrar no terreno disso, as leis da herança, como Noemi, Ruth, Boaz, trazer tudo isso de volta. Como um irmão em Israel, como ele deve, qualquer coisa que ele tivesse perdido, teria de ser redimida por um parente. Que lindo! Levaria várias semanas. Nunca sairíamos desse capítulo para chegar a isto. Poderíamos ligar toda a Bíblia bem aqui, só neste único capítulo. E eu gosto demais de estudá-la. Costumávamos pegar por 1 ano e meio, nunca sair de um livro, ficar com ele. Agora, porém, era uma coisa tão grande que a herança, como era que uma herança na terra, que ninguém mais, além de um parente próximo, podia redimir aquela herança. Agora, permitam-me mencionar um pequeno sinal aqui que toquei na outra noite para vocês, mas quantos aqui têm orado por seus entes queridos perdidos? Muito bem. Aí está de novo, veja, sua herança. Está vendo? Paulo contou ao Romano, disse, crê no Senhor Jesus Cristo. Tu e a tua casa sereis salvos. Se você tem fé suficiente para você mesmo ser salvo, tenha fé suficiente. Não importa quão rebelde seja o rapaz, a moça, serão salvos de alguma forma. Deus, de alguma forma, se ele tiver que colocá-los de costas deitados num hospital morrendo, serão salvos. Deus prometeu a herança. E eles estarão lá, disse Isaías, e todos os seus descendentes com eles. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Tem um pequeno lugar que quero poder chegar esta noite, está ardendo no meu coração. De volta a isso. Mas agora, continuando. Então notaram que Moisés, aquele grande realizador de milagres que trouxe Israel viajando pela terra e os trouxe para a terra prometida, mas não colocou a herança deles para eles. Ele não lhes deu a herança deles. Ele os conduziu até a terra. Mas Josué dividiu a terra para o povo. Está certo? E Cristo trouxe a igreja até o lugar onde a possessão deles foi feita para eles, dada a eles, apenas o Jordão por atravessar, mas o Espírito Santo é aquele que coloca a igreja em ordem. Josué de hoje coloca a igreja em sua ordem, dando a cada um dons, lugares, posição.
E ele é a voz de Deus, falando através do homem interior que Cristo salvou, o Espírito Santo. Agora, entenderam até esse tanto? Agora estamos entrando no livro de Efésios da mesma maneira. Está colocando posicionalmente a igreja no lugar a que pertencem. Agora, Josué os colocou em terra natural. Agora, o Espírito Santo está colocando a igreja posicionalmente na terra que eles, na posição a que pertencem, a herança deles. Agora, a primeira coisa que ele começa a falar aqui, ele endereça sua carta a Paulo, que vamos descobrir depois de um tempo que todo este mistério foi revelado a ele, não em um seminário, não por qualquer teólogo, mas foi uma revelação divina do Espírito Santo que Deus deu a Paulo. Sabendo que o mistério de Deus, disse ele, que esteve oculto desde a fundação do mundo, havia sido revelado a ele pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo entre o povo estava colocando cada um em ordem, colocando a igreja em posição. Agora, a primeira coisa que Paulo começa aqui a dizer ao povo é para pegar todo... Lembrem-se, isto é para a igreja, não para os de fora. É um mistério e enigmas para ele, nunca apto a entender. Passa por cima da cabeça deles, não sabe mais do que nada a respeito. Mas para a igreja é mel na rocha, é gozo inefável, é a bendita segurança. É a âncora da alma. É nossa esperança e apoio. É a rocha das eras. É tudo que é bom. Porque os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus nunca há de passar. Mas o homem fora de Canaã não sabe nada disso. Ele ainda está vagando, não dizendo que não seja bom homem, não digo isso. Não digo que o homem, mesmo no Egito, não seja bom, mas ele até que tenha chegado a essa possessão. E a possessão, a promessa que foi dada à igreja, não é uma terra natural, mas uma terra espiritual, pois somos um sacerdócio real, uma nação santa. Então, nesse sacerdócio real, nação santa, povo peculiar, chamado a sair, eleito, escolhido, colocado de lado, então todo o mundo está morto do lado de fora. E somos guiados pelo Espírito. Filhos e filhas de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não pelo homem, mas pelo Espírito. Todos em amor. A coisa toda está unida agora. Tem-se tentado ensinar isso muitas vezes e, sem dúvida, que grandes teólogos trataram disso com muito mais profundidade do que eu poderia fazer, mas o que quero tentar trazer a vocês é isto, que um homem que está em Cristo, com o Espírito Santo, pode ser paciente. Um homem, quando está errado, longanimidade, benigno, paciente. Ele é doce, humilde, fiel, cheio do Espírito. Nunca negativo, sempre positivo. Ele é uma pessoa diferente. Não apenas um homem que diga outrora tínhamos e gritávamos. Nós tínhamos metodistas. Quando gritávamos, estávamos na terra. Isso é bom, está bem, também creio nisso. Então vieram os pentecostais falando em línguas. Disseram, eles o tinham, todos que falavam em língua. O tinham, também creio nisso, mas ainda assim descobrimos que muitos ainda não o tinham. Estamos chegando agora a este grande mistério, o oculto, que esteve oculto desde a fundação do mundo e agora sendo revelado nos últimos dias aos filhos de Deus.
Vocês creem que é verdade? Que os filhos de Deus são manifestados? Antes mesmo de continuarmos, vamos abrir no capítulo 8 de Romanos por um minuto. Deixe-me ler algo para vocês. Veja se isso está chegando ao ponto de que estou falando aqui. Agora vamos pegar Romanos 8, versículo 19 do capítulo 8 de Romanos. Porque a ardente expectação, a criação espera pelas manifestações dos filhos de Deus. Com ardentes expectações, a criação inteira está esperando pela manifestação. Vejam, a manifestação. Qual é a manifestação? Tornando-o conhecido. O mundo inteiro. Os maometanos lá esperando estão por isso por toda parte, em todo lugar, esperando por isso. Onde estão essas pessoas? Tivemos um vento veemente e impetuoso. Tivemos trovões e relâmpagos. Tivemos azeite e sangue. Tivemos todos os tipos de coisas, mas falhamos em ouvir aquela voz mansa e delicada que atraiu o profeta, que envolveu o manto ao redor de si e saiu e disse: eis-me aqui, Senhor. Estão vendo? Agora a criação toda está gemendo, esperando pelas manifestações dos filhos de Deus. Agora, Paulo vai primeiro colocar a igreja exatamente no lugar a que ela pertence. Agora, só para fazer uma revisão, leiamos novamente. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos, que são os santificados, que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Agora, para que a classe não esqueça como entramos em Cristo, nós nos unimos à igreja para entrar em Cristo, fazemos uma confissão para entrar em Cristo, somos imersos em água para entrar em Cristo. Como entramos em Cristo? 1 Coríntios, capítulo 12. Pois por um Espírito, E-S-P-I-R-I-T-O, com maiúscula, que é o Espírito Santo, somos todos batizados na terra prometida. Nesta terra prometida, tudo nos pertence. Na terra prometida. Está vendo, irmão Collins? Veja, tudo na terra prometida. Quando Israel atravessou este Jordão para a terra prometida, lutou e venceu tudo. Agora lembre-se, nesta terra prometida não significa que você esteja imune à doença, não significa que esteja imune a problemas, mas significa isto. Deixe isto penetrar. Diz isto, que é seu. Apenas levante-se e tome-a. Está vendo? E lembre-se, a única maneira pela qual Israel chegou a perder um homem foi quando o pecado entrou no arraial. Essa é a única maneira pela qual poderíamos chegar a perder uma vitória devido ao pecado entrar no arraial. Algo errado em algum lugar. Quando Acã roubou aquela cunha, aquela capa babilônica, o pecado estava no arraial e a batalha deu errado. Dê-me esta igreja hoje à noite, este grupo de pessoas perfeitamente na promessa de Deus com o Espírito Santo, andando no Espírito. Eu desafio qualquer doença, aflição, qualquer coisa que haja, todo Joe Louis que haja no país, com toda a sua infidelidade e com todos os incrédulos que haja, a trazer qualquer doença ou aflição nesta porta, e sairão andando daqui perfeitamente sãos. Sim, Senhor. Deus deu a promessa. Somente o pecado da incredulidade pode mantê-la afastada. Agora, vamos nos concentrar no que esse pequeno pecado é depois de um tempo. Agora,
que estão em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, em Cristo. Quando estamos em Cristo, temos bênção espiritual. Fora de Cristo, temos sensações. Em Cristo, temos bênção positiva. Não simulações, fingimentos, exterioridades, mas enquanto você estiver tentando dizer que está na terra prometida e não estiver, seus pecados o acharão, e de repente você vai se encontrar triste e tudo mais, como chamamos no mundo, confuso. Você vai descobrir que não tem aquilo de que está falando. Mas quando está em Cristo Jesus, Ele lhe prometeu paz celestial, bênçãos celestiais, Espírito celestial, tudo é seu. Você está na terra prometida e na plena posse de tudo. Amém. Que lindo! Oh, vamos estudar. Como também nos elegeu. Agora, é aqui onde a igreja tropeça tanto. Como também nos elegeu nele. Em quem? Cristo. Verificamos agora em Gênesis e Apocalipse. Apocalipse 17:8 disse que Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Agora, a palavra, permitam-me ler o próximo. Fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, nos predestinou. Agora, quero parar nessa palavra, predestinou. Agora, predestinou não é dizer escolherei o irmão Neville, não escolherei o irmão Biller. Não é isso. É a presciência de Deus, que soube qual seria certo e qual não era certo. Assim, por presciência, Deus, sabendo o que ia fazer, predestinou pela sua presciência para fazer todas as coisas contribuírem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, a fim de que Ele pudesse, na era por vir, chamar tudo junto em um, que é Cristo Jesus. Permitam-me dar-lhes uma pequena ilustração aqui. É bom. Voltamos, creio que falei um pouquinho sobre isso a outra noite, mencionei em Gênesis capítulo 1:26, quando Deus chamou o seu nome Senhor Deus, está na palavra Elá, Elohim, que significa o que existe por si mesmo. Não havia nada mais que existisse além dele. Não havia ar, não havia luz, não havia estrelas, não havia mundo, não havia mais nada. Era Deus e Deus somente. Elá, Elohim. Agora ele fez isso. Dentro disso havia atributos. O que significava que ele era dentro desse grande Elá, Elohim, estava um atributo, ou vocês sabem o que é um atributo? Permitam-me dizer assim, estava uma natureza. É para que o pequenino entenda, eu sou um dos pequeninos que tem de entender desse jeito. Dentro dele estava a natureza de ser pai. Mas
Ele é o que existe por si mesmo, não há nada por meio do que ele ser Pai. E agora, lá no fundo, dentro disso, havia mais uma coisa, era Deus. E um Deus é um objeto de adoração, mas ele era o que existia por si mesmo, Elá, Elohim, de modo que não havia nada para adorá-lo. E dentro disso, ele era um Salvador. Mas não havia nada para ser salvo. Estão vendo? Dentro disso, ele era curador. Vejam. Mas não havia nada enfermo para ser curado ou nada para estar enfermo. Agora entendem o quadro. Então, seus atributos, sua natureza, produziu o que é hoje. Algumas pessoas dizem, bem, por que Deus não parou isso no começo? Ele é um bruto de coração cruel, disse Joe Lewis, que condenou Jack Cole. Vejam, ele é apenas um bruto de coração cruel. Não há tal coisa como Deus. Se houvesse isso, eles seriam, simplesmente chamou de todos os tipos de nomes. Vejam, mas é só porque ele pode ter muito conhecimento aqui, mas não tem nada aqui embaixo. Agora, isso é onde está. Esta palavra diz isso aqui, ele ocultou isso. E esses mistérios estiveram ocultos agora, lembrem-se, a Bíblia disse desde a fundação do mundo, esperando pelas manifestações dos filhos de Deus para mostrá-los à igreja. Oh, que coisa, entendem? Agora, vou parar minha história um pouquinho, passarei ao meu próximo pensamento para conseguir explicar. Agora, lembrem-se, em todas as eras de Moisés, lá atrás nas eras dos profetas, lá atrás em todas as eras, eles esperaram até estes últimos dias para essas coisas serem exibidas de acordo com as Escrituras. Isso mesmo, para ser revelado aos filhos de Deus. Por quê? Desde o perdido até como a pirâmide, como eu disse, construindo mais próximo, como frequentemente tenho feito esta observação e dito, Deus fez 3 Bíblias. A primeira, ele colocou no céu, o zodíaco. Já viram o zodíaco? Qual é a primeira figura do zodíaco? A Virgem. Qual é a última figura do zodíaco? O leão. Ele veio a primeira vez para a Virgem e veio a segunda vez como leão da tribo de Judá. Estão vendo? Ele fez a próxima pirâmide lá atrás, nos dias de Enoque, quando fizeram a pirâmide e as medem, não entendo isso, mas para as guerras, onde se abaixam, vão andando de joelhos o tempo todo, podem medir a distância das guerras, sabe até onde medem agora, até o outro lado da Câmara do Rei. E à medida que essa pirâmide aumentava,